Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Papo de Aliado. E hoje o tema é importante, hein? Um tema que impacta grande parte da população brasileira. E para isso a gente trouxe o maior especialista do Brasil sobre esse assunto. Mas antes eu vou explicar nosso podcast aqui, que é uma organização do Grupo Alliance, uma empresa que garante para vocês indicações seguras em várias áreas de atuações. E tô aqui também com meu parceiro, Rogério Passos. Tudo bem, Rogério? Olá, gente. Olá, Paulo. Olá, Richard, que é o nosso convidado. Tudo bem? Hoje a gente está com um tema bem interessante, né? A gente já fez isso na temporada passada, já falou sobre o tema, mas é um tema que sempre volta porque gera dúvida de todo mundo, né? E tem novidade, né? E temos novidades para esse ano. Sempre tem. Então, acompanhe a gente aqui agora. Antes de a gente começar, né? Deixa o like, curta. E vai compartilhar esse tema porque é muito importante, É muito importante. Mas apresenta pra gente, Paulo, nosso convidado. O grande convidado nosso aqui, adoro ele, gente boníssima, sabe tudo sobre o assunto, é fonte dos principais meios de comunicações do país sobre imposto de renda, pessoa física, é aquele dor de barriga, né? Vai chegando, vai terminando o carnaval, todo mundo feliz por causa do carnaval, mas já vai ficando triste por causa do imposto de renda. Mas o imposto de renda não é uma coisa tão ruim assim, não. E o Richard vai explicar um pouco para nós isso, né, Richard? Tudo bom? Não é ruim, Paulo? Eu sempre falo aquela coisa. É a gente justificar o que a gente ganhou e mexeu de dinheiro, né? É ruim porque está defasado. Várias coisas que estão erradas que a gente vai contar aqui. Não, ruim né? Porque ninguém quer pagar imposto de renda, né? Agora, quem paga imposto de renda é porque, em tese, tem renda. Então, para alguns pode não ser tão ruim quanto para outros. Eu tenho um amigo, você também já falou isso para mim, o problema, quem reclama de imposto tem que parar de reclamar, porque quanto mais você está pagando de imposto, mais você está ganhando. Depende. Depende. Então vamos explicar tudo isso aqui. Há controvérsias. Obrigado pelo convite, Rogério, Paulo. Vamos tentar esclarecer aí de uma forma bastante simplificada o que é esse bicho de imposto de renda. E esse ano já começamos com novidades, né? Ontem a Receita Federal determinou o prazo de início de imposto de renda em 15 de março e vai até dia 31 de maio. E que isso muda efetivamente para a gente que vai declarar imposto de renda? É bom, ruim? Como que é isso? Eu acho que é uma decisão bem conceituada da Receita. Eu acho que não faz sentido a declaração de imposto de renda começar logo na sequência da entrega das DIRFs, de MOB, DEMED, enfim. Porque a Receita Federal, o meio que ela tem de proporcionar o preenchimento da declaração pré-preenchida é com base nos registros, nas informações que elas recebem dessas fontes. Por exemplo, as empresas entregam as suas declarações de imposto de renda retido na fonte com as informações de salário, prolabore, aluguéis, né, as quais as empresas pagaram esses valores para esses contribuintes até o dia 28 de fevereiro. As administradoras, as empresas clínicas, hospitais, médicos, né, informam a declaração DEMED até também 28 de fevereiro. Né? Então, quer dizer, todas as declarações de imposto de renda declarações que servirão para cruzamento de informação no imposto de renda são entregues até dia 28 de fevereiro. O que acontece é que a Receita, iniciando a entrega da declaração de imposto de renda logo no 1º de março, a Receita não tem como cruzar essas informações ainda, porque muitas delas nem foram processadas. Né? Então, isso não fica à disposição do contribuinte. Aquele contribuinte que quer fazer sua declaração pré-preenchida com as informações da Receita Federal, ele não conseguia fazer isso nos primeiros dias. Né? E sem falar no fato também, por que fazer tão rápido, né? Por que um prazo tão curto de 60 dias, né, para entregar a declaração? Com o advento da pandemia, nós tivemos várias prorrogações. No ano passado foi entregue até dia 31 de maio, salvo minha memória. Foi isso mesmo. Eu acho que é um prazo, esse prazo iniciar em 15 de março e terminar em 31 de maio, é um prazo bem justo. Vai mudar também o prazo de início também para 15 de março. Exatamente. Só pensei que ia 15 de março, mudou. Não, o ano passado começou, acho que dia 7 de março, salvo a memória, mas por conta de um problema dos auditores fiscais que cuidam da parte do programa da Receita Federal, eles parece que estavam em greve, então acabou atrasando. Então, mas geralmente a Receita libera o programa do imposto de renda uma semana antes do prazo, né, para que as pessoas físicas tenham acesso ao programa, possam iniciar o preenchimento de sua declaração com o programa, mas eles não conseguem entregar. E libera a entrega a partir do dia 15 de março. E que essa declaração pré-preenchida, como funciona? Falar, já tem algum tempo já que ela funciona, mas como que é esse processo? Não é para todo mundo que serve também, né? Só complementando, esse ano tem se falado muito nela, né? Na declaração pré-preenchida. Você acha que a população já está habituada ou que ainda vai
vão ter algumas dificuldades? A declaração pré-preenchida, eu acho que ela é uma tendência da declaração de imposto de renda no Brasil. Né? Com o número de informações que a Receita Federal colhe dos contribuintes, né, seja pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas, há uma tendência natural da Receita Federal ter informações desses contribuintes que vão fazer seu imposto de renda com antecedência e logo, para que eu devo preencher uma declaração que a Receita já tem a informação? Eu tenho que confirmar o que foi entregue para a Receita. Então, por exemplo, eu sou um cidadão comum, sou assalariado, né? Eu atingi lá o limite para entregar a declaração de imposto de renda. Eu vou ter que receber um informe de rendimento da empresa. Eu vou lá preencher no programa. Eu não trabalho com contabilidade, não tenho noção tributária nenhuma. Então, a probabilidade de eu lançar um informe de rendimento incorretamente no programa ela é grande. E a declaração pré-preenchida veio para isso. Né? Ela veio por quê? Porque a Receita disponibiliza para o contribuinte as informações que ela já tem. Ou seja, os rendimentos tributados, os rendimentos isentos ou não tributados e os rendimentos exclusivos já vem preenchido essas fichas pela Receita Federal. E de onde que a Receita Federal colhe essas informações? Das declarações entregues pelas outras pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por exemplo, a empresa entrega a DIRF, as empresas, as clínicas, hospitais entrega a DEMED, os médicos entregam a sua declaração de imposto de renda com o carnê-leão informando quais foram os seus pacientes. Os dentistas informam na sua declaração quem foram seus pacientes. Então, à medida que a Receita já vai recepcionando essas informações, ela vai disponibilizando através da declaração pré-preenchida para o contribuinte. E o que ele precisa? Ele precisa ter uma conta digital, gov.br, Gold, Ouro ou Prata. Qual que é o tipo de acesso? Ouro ou Prata, então ele precisa, esse certificado inclusive ele é gratuito, né? Ele é gratuito, qualquer cidadão, qualquer contribuinte pode ter acesso a isso, fazendo a dupla checagem, a dupla segurança, né? Através do seu celular. Ele cria uma conta GovBR, essa conta digital vai permitir que ele tenha acesso ao ECAC, ou esse contribuinte também pode ter acesso à plataforma da Receita Federal através do certificado digital, né? Ou A1 ou A3, dependendo do tipo de certificado que ele quer ter. A partir do momento que ele acessa o programa do imposto de renda, o programa do imposto de renda pergunta se ele quer fazer a declaração pré-preenchida. O que ele faz? Ele selecionando a declaração pré-preenchida, o sistema da Receita Federal ele vai informar lá a sua senha, login e senha do GovBR ou do seu certificado digital, e esse sistema da Receita Federal vai buscar as informações que a Receita já tem. Né? Então, isso facilita muito o preenchimento da declaração. Mas tem que ter uma atenção aí, né? Não pode tomar aquilo também como verdadeiro, né? Ele tem que conferir aquelas informações que foram disponibilizadas para a Receita Federal. Então, por exemplo, nos casos de aluguéis que as imobiliárias fazem uma declaração chamada de MOB, é muito comum quando a pessoa física baixa as informações da DEDMOB de aluguéis, não vem o abatimento da base de cálculo do imposto de renda da taxa de administração. Né? Então ele vem o valor que foi pago de aluguel, de recebido de aluguel, né? Mas não vem o valor que foi abatido da taxa cobrada pela imobiliária. Então o contribuinte que se entregar a declaração da forma que veio baixado da Receita Federal, ele vai acabar pagando mais imposto. Né? Então é importante que ele tenha essa ciência que a declaração pré-preenchida é apenas uma sugestão. Tá? E por fim, para fechar esse assunto, eu acho que é uma tendência. Né? Eu acho que é uma tendência. Alguns países hoje já utilizam esses mecanismos que o contribuinte recebe a sua declaração semi-pronta, ele só completa com as informações que precisa, confere aquilo que foi lançado contra ele e ele faz a entrega da declaração de imposto de renda dele. Tem muita declaração que é muito simples também, né? Que a pessoa não tem muitos informes de rendimentos, é só o salário e um ponto ou outro, né? Mas tem as outras que são muito mais complexas. Sim. Eu tenho uma dúvida também, voltando a falar da pré-preenchida. Corro o risco de cair na malha fina se eu não checar a pré-preenchida? Então, em princípio, as informações que estão na declaração pré-preenchida são as declarações que a Receita tem. E a sua pergunta é muito oportuna. Por quê? Porque o que é malha fina? Né? Malha fina é um cruzamento de informação. Ou seja, é a informação que você tem na sua declaração de imposto de renda, pessoa física, com as informações que a Receita tem. Então, ela peneira as informações e tudo que está divergente, né, ela pode reter essa declaração para conferir. Estar retido em malha fina, ter sua declaração retida em malha fina, não quer dizer que ela tem um problema.
né? Que ela sonegou imposto, que ela errou, enfim, pode ser que seja um erro da outra fonte. Quando você importa os dados da declaração pré-preenchida e você confere aqueles dados e vê que há divergência na informação prestada por uma outra fonte, você tem que corrigir essa fonte, porque você tem que declarar a informação correta para a Receita. E é importante que você, neste momento, se você entregar essa declaração de imposto de renda, pode ser que a sua declaração fique retida em malha. Pode ser, né? Para alguns casos. O que se recomenda quando você detecta que a declaração pré-preenchida que veio as informações que veio dentro da declaração pré-preenchida estão diferentes das suas informações que você vai lançar? Que você entre em contato com a fonte. Né? Por exemplo, olha, o meu salário aqui, a soma dos rendimentos tributáveis totais de rendimento de salário não está batendo com o informe que eu tenho. Né? Então, entre em contato com a empresa que emitiu aquele informe de rendimento para ela corrigir aquela informação da declaração pré-preenchida. Por quê? Porque se você entregar a declaração dessa forma, divergente, a sua declaração vai ficar retida em malha. E observe, isso acontece com muita regularidade. Né? Só para vocês terem uma ideia, 21%, quase 22% das declarações retidas em malha é por divergência de informação prestada do contribuinte com as informações que a Receita tem. Então, às vezes você fazendo a declaração pré-preenchida, você detecta uma informação incorreta, você corrige, mas a outra fonte não corrige, você corre o risco de ter sua declaração retida em malha. Então é bom ter atenção. A questão da pré-preenchida, tipo, eu tenho um informe de rendimento que meu salário seja de 5 mil. Só que daí meus investimentos lá preenche, já chega com um baita investimento muito maior que isso. Ele começa a fazer esse cruzamento, poxa, essa pessoa está recebendo muito mais, está com muito mais dinheiro do que ela recebe de salário, né, condizente, né? A declaração pré-preenchida, ela vem pré-preenchida basicamente as informações de bens e direitos e dívidas de ônus do ano anterior. Né? Ou seja, ela não traz para a declaração o saldo de suas aplicações. Não traz. Traz. Ela só traz o saldo anterior. E ela foca nos rendimentos e pagamentos. Então, ela foca nos rendimentos tributados de pessoa física e jurídica, os rendimentos exclusivos e os rendimentos isentos e os pagamentos efetuados. Né? Por exemplo, toda vez que você vai... você tem uma assistência médica, por exemplo, através da empresa. Quando a empresa faz a declaração da DIRF, essas informações da assistência médica já vão para dentro da sua declaração. Então, ela vai informar o quanto você pagou de assistência médica. É por ali que ela sabe. Ou, se você tem um plano direto com uma operadora de saúde, essa operadora de saúde também declara o quanto você pagou para ela. Então, essas informações de pagamentos e recebimentos, elas vêm, na maioria delas, informadas na declaração pré-preenchida. Né? Cabendo a você apenas confirmar se essas informações estão corretas. Né? Mas daí tem todas as outras informações que eu vou ter que passar, tipo investimento, vendi um carro, vou ter que pôr na declaração. Exatamente. Vendi casa, recebi uma herança, tudo isso aí ele não vai saber. Exatamente. Ela é pré-preenchida nestes campos. Os saldos anteriores, saldo de 31 de dezembro de 2021, no caso, para bens, direitos, dívidas e ônus. Os rendimentos recebidos e pagamentos efetuados em 2022. Essas são as informações que vêm na declaração pré-preenchida. Ô, Richard, a gente não teve nenhuma correção na tabela ainda, né? Então, esse é um outro problema. Né? É um baita debate que está tendo agora no Brasil, né, sobre isso. Muito. Né? Hoje a tabela do imposto de renda está desatualizada em 145%. Né? Se fosse corrigida pelo IPCA desde quando iniciou o Plano Real. Só para você ter uma ideia, hoje está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda quem recebe acima de R$ 28.559. Se essa tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida nos mesmos índices de inflação, hoje só estaria obrigado a entregar imposto de renda quem recebesse acima de R$ 70.245. É uma diferença brutante, é 145%. Por isso que quem ganha mais do que um salário mínimo e meio hoje é passível de pagar imposto de renda. Quer dizer, o pobre está pagando mais imposto porque não teve essa atualização. Exatamente. O contribuinte que recebe uma remuneração baseada em salários mínimos, com a correção do salário mínimo ao longo do tempo, né, medido pelo PIB ou pelo IPCA, enfim, o salário mínimo ele sempre é corrigido, e você não corrigindo a tabela progressiva do imposto de renda, você inclui aquele contribuinte como um contribuinte do imposto de renda. Você está aumentando a carga tributária de forma indireta. Né? A partir do momento que você aumenta o rendimento e não corrige as faixas de tabela,
você está instituindo tributo para esse cara. Esse cara passou a pagar imposto a partir de agora. Né? Então, muita gente esse ano vai ter que entregar a declaração de imposto de renda. E nem sabe, né? Não, vai saber. Porque se ele não entregar a declaração, ele vai ter penalidades. Mas muita gente vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda pelo simples fato dele ter tido, por exemplo, um reajuste de um dissídio coletivo ano passado, corrigindo o salário dele pela inflação. Né? Pouca coisa. Exatamente. Então, isso é muito sério, porque imagina, hoje, se você tivesse corrigido, por exemplo, o valor do limite do imposto de renda pelo IPCA, hoje só pagaria imposto de renda quem ganhasse mais de que R$ 4.600. Né? Hoje, quem recebe mais de R$ 1.903 paga imposto de renda. Imagina, que é mais que o dobro. Né? É mais que o dobro. Então, há uma defasagem muito grande. E existe aí uma reforma tramitando desde o governo passado, que fala a reforma que fala sobre o imposto de renda, que queria aumentar o imposto de renda para R$ 2.500, né? Promessa de campanha dos dois candidatos que foram para o segundo turno falavam em R$ 5.000 de limite de isenção. Acho muito pouco provável, né? Já está sendo cogitado aí na mídia que em torno de 2 salários mínimos. Né, isso equivale a mais ou menos aí R$ 2.600, né, que é basicamente o que foi proposto o ano anterior, do governo anterior, quando a proposta da reforma tributária foi barrada, foi engavetada no Senado. Né? Nós temos uma proposta para aumentar esse limite. Mas para aumentar esse limite significa você ter que abrir mão de receita. E para abrir mão de receita, as contas do governo não vão fechar. Então eles têm que instituir tributo em algum lugar. E a reforma do imposto de renda vem para isso, que era instituir tributos em cima da distribuição de lucros. Né? Que também é uma aberração, é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Né? O Brasil não tem, hoje é um dos poucos países no mundo que não tem tributação sobre lucro. Né? Por isso que o sistema tributário brasileiro é tudo torto. Né? Então, a gente acredita, na área contábil, assim, na área fiscal, a gente acredita que nos próximos, uma das reformas mais fáceis de ser implantada é a reforma do imposto de renda. Porque não basta, né? Porque não precisa negociar muito com os estados e municípios, apesar de eles serem afetados porque o imposto de renda tem uma parte que vai para os estados e municípios, mas o impacto moral de aumentar uma alíquota, aumentar uma faixa do imposto de renda, corrigir a tabela do imposto de renda é muito bom para o governo, né? E também tem um outro aspecto, né? O fato de você tributar dividendos, você vai incluir muita gente que ganha dinheiro hoje, não paga imposto de renda na pessoa física, porque os rendimentos que ele recebe são isentos do imposto de renda. Então, meio que vai ter meio que uma justiça fiscal. Né? E o imposto mais justo, apesar de ser dolorido, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas se a gente tiver que classificar numa questão de justiça fiscal, o imposto mais justo é quem ganha mais, paga mais. Né? No mundo ocorre muito isso, né? Sim. Assim, países do primeiro mundo tributam muito, tributam corretamente a renda. Né? Ou seja, você paga imposto de renda pelo que você ganhou. Né? Independente se é lucro, se é salário, se é prolabore, se é aluguel, enfim, independente do que você recebe, você tem que pagar imposto de renda. No Brasil não tem essa prerrogativa, desde a estabilização econômica, né, da inclusão do Banco do Plano Real. Obviamente, temos outros tributos que outros países não têm, né? Mas muitos estudos dizem que o Brasil, mesmo com esses tributos, deveria instituir o imposto de renda sobre lucro, né, para você ter uma justiça fiscal. E quem é obrigado a entregar a declaração, Richard? Nossa, eu ia fazer isso. Nossa, porque são várias, a gente já viu que vai entrar um monte de gente. A gente vai e volta, mas é sempre bom fazer essa pergunta, né? Eu acho que é a pergunta que você mais escuta, né? Nas entrevistas, em tudo que você faz. Basicamente são os mesmos preceitos aí dos anos anteriores. O primeiro dele é quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano de 2022. Então, a pessoa física teve rendimentos tributáveis. Mas que rendimentos tributáveis são esses? Aluguéis, salários, aposentadoria. Teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2022, estará obrigado agora a entregar a declaração de imposto de renda a partir de 15 de março.
Quem mais? Mais ou menos 2 mil por mês, nem isso. Vai dar mais ou menos isso, né? Por quê? Por que R$ 28.559? É porque se você tirar 20% desse rendimento, ele vai ser exatamente R$ 1.903 por mês. Né? Porque ele pega esse 20%, que é o desconto simplificado do imposto de renda. Então, primeiro ponto, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Quem mais está obrigado? Quem teve posse, patrimônio, propriedade e patrimônio em 31 de dezembro de 2022 acima de R$ 300 mil. Né? Quem teve rendimentos isentos, rendimentos não tributáveis e rendimentos exclusivos, quando a soma desses totais desses rendimentos somam mais do que R$ 40 mil no ano. Puta, mas que rendimentos exclusivos, isentos? Por exemplo, o rendimento de caderneta de poupança é um rendimento isento. Saquei um fundo de garantia lá, saquei R$ 50 mil, é um rendimento isento. Então, o fato de eu ter tido mais do que 40 mil, a soma de todos esses rendimentos, forem... Rendimentos, né? Não que eu tenho... Rendimentos. Por exemplo, eu saquei o fundo de garantia, é um rendimento isento. Eu apliquei um dinheiro na poupança, teve um rendimento isento. Eu apliquei um dinheiro em tesouro direto, tive um rendimento exclusivo. Eu apliquei, por exemplo, em LCI, LCA, tive lá um rendimento isento. Então, a soma desses rendimentos, seja de aplicação financeira, seja de resgate, de saque de fundo de garantia, seja de uma herança, né, caracterizado como rendimento isento, acima de R$ 40 mil, eu vou estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Tem também uma coisa que muita gente passa despercebido, e eu estou vendo o dia que a Receita vai virar a chave e começar a cobrar essa conta. A legislação do imposto de renda, ela fala o seguinte, que está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda quem opera em bolsa de valores, né? Eu, pessoalmente, nunca vi a Receita Federal incluir como um contribuinte que opera em bolsa de valores e não teve o rendimento tributável acima de R$ 28.559, mas operou em bolsa de valores, ou ele teve mais que R$ 300 mil, ele ser obrigado a entregar a declaração por ali, porque ele operou em bolsa. Mas, Richard, mas como que a Receita Federal sabe que determinada pessoa física operou em bolsa de valores? Quando você faz uma venda dentro de uma corretora, da nota de corretagem vem lá um imposto de renda de 0,005% ou 1%, acho que no caso de day trade. Esse imposto de renda que é retido na nota da sua venda, ele é informado pela corretora para a Receita Federal, ele é chamado imposto dedo duro. É por ali que a Receita sabe que essa pessoa física está obrigada a entregar a declaração. Pessoalmente, eu nunca vi uma pessoa física a Receita classificar. Eu nunca vi ela virar essa chave. Mas quando ela virar, muita gente opera em bolsa e não faz declaração de imposto de renda. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a complexidade? Se as pessoas já sabem sobre isso, né? De operar em bolsas. E depois eu vou te fazer uma sobre... que envolve também... Não é bolsa, mas envolve essas questões de investimento. Complementar essa questão de bolsa, muitas vezes as pessoas têm um fundo de investimento. Tipo, eu mesmo tenho uma conta numa dessas corretoras. E tem vários produtos na minha bolsa. Como declarar isso, né? Então vamos lá. Não, mas a questão é assim, muitas vezes tem alguma coisa que é ligada à bolsa, e daí eu tô obrigado sem saber muitas vezes. Então vamos lá. O que é operar em bolsa, gente? Vamos separar o joio do trigo aí. Uma coisa é eu ter um fundo de investimento num banco, numa corretora, e esse fundo, ele investe em ações. Então ele é um fundo de ações. Então, quando eu tenho um fundo de investimento entre eu e o ativo, esse fundo de investimento investe em Petrobras, investe em Banco do Brasil, investe em blue chips, ações blue chips. Quando você tem um fundo entre você e os ativos, as ações, quem está responsável por pagar os impostos sobre esses ganhos que eu vou auferir desse fundo é a administradora do fundo, ou é o banco, instituição, corretora, enfim. Então, eu não preciso me preocupar, isso não é aplicação direta em bolsa de valores. Apesar de que esse fundo aplica em bolsa de valores, ele vai lá e compra papéis da bolsa de valores, mas eu não preciso me preocupar com esse tipo de fundo. Esse fundo, ele já calcula o imposto de renda que eu tenho que pagar quando eu faço o resgate dele, ele já calcula o imposto de renda e vem deduzido do meu resgate quando acredita na minha conta bancária, na minha conta corrente. Outra coisa,
Por exemplo, eu tenho um fundo de renda fixa, eu tenho caderneta de poupança. Então, tudo isso, os bancos, as administradoras, eles já fazem as retenções de tributos quando aquele papel, quando aquele ativo é tributável. Eu não preciso. Isso aí vem através de um informe de rendimento e eu faço o lançamento no meu imposto de renda, ou vem através da declaração pré-preenchida da informação desses rendimentos. Tá? Então, esse é um ponto que eu não preciso me preocupar. O que eu preciso me preocupar é quando eu tenho uma conta numa corretora e eu opero, eu compro e vendo ações diretamente. Seja no mercado comum, né, ou seja em day trade. Né? A partir do momento que eu estou comprando e vendendo ações, eu estou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda só por esse fato. Né? Só por esse fato. Agora, os bancos, diferentemente dos fundos de investimentos em ações, fundos de renda fixa, aplicações financeiras, enfim, que já vêm descontados impostos referente aos meus ganhos, em renda variável não acontece isso. Eu, contribuinte, tenho que saber o quanto eu tive de ganho para eu conseguir fazer o pagamento através de um DARF. Esse DARF ele vence no mês subsequente ao mês que eu eu obtive o ganho. A Receita Federal não disponibiliza nenhum programa para o contribuinte fazer esse cálculo. Né? E, geralmente existem sistemas no mercado que o contribuinte contrata para fazer a apuração desse ganho. E esses sistemas trazem as informações como se fosse um informe de rendimento para os contribuintes lançarem as informações nas suas respectivas declarações. Ou aqueles contribuintes que conhecem a legislação tributária podem fazer isso através de uma planilha. Né? Uma planilha de Excel, por exemplo, você pode apurar o quanto você ganhou, quanto você perdeu, fazer o cálculo e pagar. E no final do ano você transportar essas informações também para sua declaração de imposto de renda. Eu acho que muita gente não sabe dessa informação, né? É uma parte, acho que não. Acho que a maioria das pessoas não sabem dessa informação. Voltando a falar sobre investimentos também, Richard, isso acontece também para quem compra criptoativos? Também. Criptoativo nós temos aí dois tipos de, inclusive desde 2019 ou 20, não me recordo bem, a Receita Federal já tinha instituído códigos específicos para informação de criptoativos. Então, já existia a necessidade do contribuinte informar os saldos em 31 de dezembro de cada ano dos seus criptoativos. Criptoativo não é... Quem compra e vende criptoativo, ele não é considerado renda variável. Né? Ele não está no mote das ações. Né? A forma de se tributar ações é diferente de se tributar ganhos e perdas de criptoativo. Criptoativo você tem que ter um controle de quanto você ganhou e perdeu, e você tem que preencher uma ficha chamada ganho de capital. Como se fosse comprar e vender um carro, vender uma obra de arte, você tem que apurar o ganho de capital referente aos criptoativos. Né? Se você vender mais do que R$35 mil de criptoativo dentro do mês, os ganhos referentes a essa venda são tributáveis. Entre 15% a 22,5%. Né? Então, essa alíquota ela varia em detrimento ao ganho que você obteve. E isso é o contribuinte que tem que fazer também. Ele tem que baixar um programinha da Receita Federal. Primeiro ele tem que ter um controle do que ele comprou e vendeu. Ele apurar o ganho. Quando ele apurou o ganho, ele tem que informar esse ganho dentro da ficha de ganho de capital, que é um programa que se baixa da Receita Federal. Ele informa esse ganho que ele teve lá. Lá o programa emite um DARF para ele e ele vai lá e recolhe no mês seguinte ao ganho. Né? E esse programa vai disponibilizar para ele um arquivo para ele importar para a declaração de imposto de renda. Então ele vai fazendo isso mensalmente durante o ano de 2022. Vai pagando os impostos também mensalmente e em 2023 ele faz a declaração para a Receita Federal. Você vê como é complicado, né? Exato. Uma coisa que eu vejo sempre, o pessoal quer ganhar mais dinheiro ou pagar menos imposto. Como que a pessoa, como que funciona essa questão? Depois a pessoa tem restrição de imposto a pagar, como funciona isso? E como eu posso fazer para ter o menor valor caso eu tenha que pagar ou o maior caso eu tenha para receber? Tem como fazer isso? Quanta pergunta, Paulo. Eu sou bom nisso. Então vamos começar para a gente simplificar um pouco aí para a audiência entender. Primeira coisa, eu posso estar obrigado a entregar imposto de renda ou não. Eu posso ter tido um imposto de renda retido na fonte, por exemplo, no passado de uma eventual rescisão, férias, ou um salário ou um prêmio que eu tenha ganhado na empresa, ou sei lá, uma remuneração que eu tenha
eu tenha tido imposto de renda na fonte, mas eu não atingi os limites estabelecidos pela legislação que me obrigue a entregar a minha declaração de imposto de renda. Então, aquele imposto que foi retido na fonte, ele nada mais é que uma antecipação, tá certo? Então, partindo desse princípio, todos os valores retidos na fonte, referente a rendimentos tributáveis, tá? Falei salário, aluguel, prolabore, pensão, aposentadoria, né? Todos esses rendimentos que eu recebo durante o ano e é retido o imposto de renda na fonte ou estão sujeitos ao carnê-leão, que é também uma forma de você antecipar imposto de renda, esse imposto de renda nada mais é do que uma antecipação para a Receita Federal. Né? Então, eu paguei imposto de renda durante o ano. Estou quite com a Receita Federal? Não, você só antecipou. Para isso que existe a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, ela chama declaração anual, declaração de ajuste anual. Porque aqui ela vai juntar todos os seus rendimentos numa única base, vai recalcular o imposto sobre a soma dos seus rendimentos, abater aquilo que você antecipou durante o ano e dali vai ter a origem de você ter um imposto a pagar ou a restituir. Então, vamos fazer uma seguinte afirmação. Se eu não paguei imposto de renda em nenhum mês do ano calendário referente a rendimentos tributáveis, eu não vou ter nunca rendimento, nunca vou ter imposto de renda a restituir. Então, eu já vi muita gente bater na minha porta. Pô, eu queria restituir imposto de renda, como que eu faço? Mas você pagou imposto de renda? Não paguei. Eu não paguei, não vai receber. Você não vai receber. Então, o fato de você ter pago o imposto de renda, antecipado o imposto de renda, através de seus rendimentos tributáveis em 2022, pode, na declaração de ajuste, culminar em você ter um valor a restituir. Por que esse valor a restituir? Porque no mês a mês você não faz o abatimento, por exemplo, na base de cálculo dos impostos que estão sendo calculados para fazer a antecipação de, por exemplo, despesas médicas, despesas com instrução, despesas odontológicas, né? Você não tem você até tem às vezes os descontos referentes aos seus dependentes, mas como às vezes são fontes diferentes, o governo não tem como te proporcionar uma forma de você abater isso no mensal. Então, na declaração de ajuste, você soma todos os seus rendimentos, aí você lança todas as suas despesas e depois disso é apurado o seu imposto. Putz, agora deu imposto, imagina que eu antecipei a mais. Se eu antecipei a mais, eu vou ter o direito à restituição do imposto de renda. Tá feliz. Se eu, por exemplo, não antecipei a mais e eu tenho que complementar, isso acontece também muito, complementar o imposto, eu tenho um imposto a pagar, né? Então, e por que acontece? Mas a gente não antecipei, por que eu tenho que pagar mais? Porque às vezes você tem dois rendimentos, eu ganho R$2.000 na empresa A e R$2.000 na empresa B. Tá certo? Quando as empresas A e B calculam o seu imposto de retido na fonte, cada uma não enxerga a outra. Então ela vai descontar R$2.000 aqui na tabela progressiva de R$2.000, aqui na R$2.000 da outra tabela progressiva. Só que quando ela cai na faixa mínima de 7,5%. Quando você soma os dois rendimentos, R$4.000, multiplica por 12, né, ele muda de faixa. Vai para faixa de 10, 12,5, 15 e vai embora, né? E aí, a soma de seus rendimentos pode sujeitar você, às vezes, a pagar imposto. Entendeu? Então, é assim que funciona. Daí, todo o cuidado que eu tenho que ter para estar com toda a documentação adequada para poder aumentar, tipo, fui no médico, pegar nota do médico para pôr lá para bater também, né? Sim. E quais são esses documentos também? Já aproveitando, o que eu tenho que separar de documentação? Tem que ser com antecedência, né? Os principais documentos, assim, partindo de uma linha lógica, né? Primeiro são os informes de rendimentos de trabalhos, né? Seja trabalho assalariado, prolabore, informe de rendimento de aluguéis, né? Informe de rendimentos de pensão, de aposentadoria, né? Então são os informes de rendimentos de locação de imóveis, né? Então esses são o primeiro ponto da declaração. Partindo um pouco mais para frente, os informes de rendimentos de instituições financeiras, né, onde vão constar os rendimentos isentos, alguns rendimentos tributáveis, no caso de previdências privadas, cuja o contribuinte optou pelo regime progressivo da tabela do imposto de renda. Então, os informes de rendimentos de instituições financeiras. Aí você vai ter, caindo na parte de pagamentos,
né, você vai ter o quê? Você vai ter despesas com saúde. Aí entra psicólogos, despesas médicas com psicólogos, dentistas, médicos, hospitais, internações, né? Então entra todo o rol de despesa com saúde dentro dessa assistência médica, assistência odontológica, né? Veterinário não, né? Não, veterinário, ainda não. Tem o pessoal que quer, mas todo mundo tá chamando de filho já, né? Você sabe que a gente recebe, para fazer imposto de renda da Confirp, muitos clientes mandam uma pastinha com todas as contas do Despesas veterinário para dos bater. Porém, não é dedutível ainda. Apesar de muitas pessoas entenderem que aqueles são filhinhos dela, mas não Ainda está no não, rol né? dos dependentes permitidos aí para bater o imposto de renda. Então, essas despesas com despesas, por exemplo, de saúde, é uma despesa que ela é muito... Tem que tomar um cuidado especial porque ela não tem limite de dedução, né? É importante dizer que a despesa... Quer dizer, não tem limite, eu posso deduzir na íntegra. Sim, totalmente. ela não tem limitação. Diferentemente, por exemplo, com despesas despesa com educação, né, que você tem a limitação, despesa com previdência privada, que você tem uma certa limitação, até 12% do rendimento tributável. Os próprios dependentes, que você tem um valor estipulado para o contribuinte, as despesas com instrução, né, do contribuinte de seus dependentes. Então, é importante que você tenha todos os comprovantes de pagamento de despesas que podem ser dedutíveis ou não do imposto de renda. Por exemplo, despesas com instrução. Não é que eu vou poder deduzir lá R$ 3.500 como despesa de instrução numa escola, que eu não vou lançar ela integralmente. Então, se eu paguei para uma escola, às vezes, R$20 mil para meu filho durante o ano, eu vou abater apenas R$ 3.500 lá de despesa dedutível. Eu tenho que lançar ela inteira, não só os R$ 3.500. Então, eu tenho que guardar todas essas informações para que, quando eu for preencher a declaração de imposto de renda, essas informações sejam colocadas de forma correta. Uma coisa interessante, nós falamos da declaração pré-preenchida, por exemplo, despesas com instrução, por exemplo, não vem na declaração pré-preenchida. Não é que não entra, não vem. Por quê? Porque não existe uma obrigação acessória das instituições de ensino que remete essa informação para a Receita. Eu tenho uma dúvida agora falando da pré-preenchida, por exemplo. Tenho uma filha, estuda, a gente paga escola, porém eu pago imposto de renda e minha esposa paga imposto de renda. Na pré-preenchida, ela vai pegar as informações, vai colocar para mim ou para minha esposa? Vamos lá. Esse é um outro erro muito comum. Bom, a partir do momento que você tem um cônjuge ou você tem um companheiro ou companheira, vocês estão na união estável, né? Então, todos os bens comuns do casal, os bens comuns, eles devem ser lançados em apenas uma das duas declarações. Ou na sua, ou na dela. E se vocês declararem em conjunto, vai estar nas duas, tá certo? Então, quer dizer, eu vou fazer a declaração conjunta com a minha companheira ou minha esposa, né? Então, os bens da declaração vão estar tudo numa declaração só. Mas muita gente, isso é permitido, que você separe a declaração. Você calcule sobre os seus rendimentos o seu imposto e a sua esposa calcule sobre os rendimentos dela o imposto. A Receita permite que você separe a declaração de imposto de renda, mas não separe os bens e direitos. Os bens e direitos do casal devem estar em apenas uma das declarações. Apenas os seus rendimentos e as suas despesas devem ser separadas. Bom, Richard, mas se eu tenho uma casa que eu comprei antes do casamento, separei minha declaração. Então, eu tenho uma casa que eu comprei durante o casamento e uma casa que eu separei antes. A casa que você comprou antes do casamento, quando você for fazer sua declaração separada, você vai lançar na sua declaração, né? E se a declaração da sua esposa está consolidando os bens do casal, a casa que você comprou depois do casamento em comunhão com ela vai ser declarada junto com ela, né? Então, na declaração dela. Então, isso você tem que ficar muito atento. Muita gente divide a casa. Não, essa casa aqui é 50% minha, 50% dela. Não é assim que funciona. Apesar de que, numa eventual separação, é o que vai acontecer. Mas o procedimento estabelecido pela Receita Federal é que os bens comuns do casal estejam relacionados em apenas uma das declarações. Tá? Ótimo. Fechou. Manda aí. Pode, eu interrompi você, desculpa. Oi? Eu interrompi você, desculpa. Não. E agora a questão, agora mudou o prazo. Daí todo mundo fala, vou deixar para a última hora, o brasileiro tem essa mania. Vale a pena deixar para a última hora ou é interessante já entregar nos primeiros minutos da declaração de imposto de renda? Depende, né? Depende. Nós estamos hoje com juros Selic de 13,75%. Então é um juros Selic
alto. E por que eu estou falando de juros Selic alto? Porque tem a ver juros com imposto de renda. Porque a restituição do imposto de renda, ela, a partir do momento que eu entreguei a declaração, ela vai, a partir de 1º de junho, vão vir os lotes do imposto de renda, que se eu não me engano, eu não vi ainda se saiu a programação de lotes de pagamento de imposto de renda. Não sei se começa em maio e vai até setembro, como ano passado. Com essa mudança da declaração do imposto de renda para maio, pode ser que a Receita mantenha maio como primeiro lote e o último lote em setembro, ou mude os lotes para junho a outubro, ou diminui a quantidade de lotes de junho para setembro. Então a gente não sabe ainda, eu não tive acesso a essa informação. Mas vamos imaginar que eu entreguei minha declaração de imposto de renda, eu tenho imposto a restituir. Esse imposto a restituir vai ser corrigido pelo juros Selic a partir da entrega da declaração, a partir do dia 31 de maio. Então, de maio até... Se eu receber a minha declaração no último lote em setembro, né, então eu vou ter basicamente, acho que 5 meses, 4, maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses de correção do juros Selic. 13,75% ao ano. Vai ser difícil ter uma aplicação em renda fixa que eu ganhe mais do que esse juros Selic. A poupança dá 4%. E não tem imposto de renda sobre a correção da restituição. Né? Então, é o juros Selic puro, na veia. Então, aquela pessoa física que não tem nenhum tipo de dívida, não esteja precisando de dinheiro, é um aplicador de natureza, né? Sempre está aplicando dinheiro. Pô, a recomendação é que ela faça a declaração nos primeiros dias, deixa ela pronta e guarde ela para entregar lá para os últimos dias do imposto de renda dela, dia de entrega. Por quê? Porque se ela entregar lá nos últimos dias, naturalmente ela vai receber nos últimos lotes. E quanto mais longe o lote que ela receber, mais carregada de restituição ela vai ter direito. Legal. Então, mas aí tem um outro lado também. Putz, isso é certo para quem está aplicando dinheiro, quem tem restituição de imposto de renda, né? E para quem está devendo dinheiro no mercado, toma dinheiro em cheque especial, toma empréstimo, está pagando juros. Essa pessoa física que está pagando juros, o ideal é que ela faça, e tenha a restituição do imposto de renda, o ideal é que ela entregue o quanto antes, para ela receber esse dinheiro o quanto antes. Recebendo o quanto antes, por quê? Porque um cheque especial ou qualquer tipo de crédito no mercado hoje é muito caro, por conta do juros Selic que também está alto, né? Não é o único fator, mas o preço do dinheiro hoje para tomar dinheiro emprestado é caro, e essa pessoa física devendo dinheiro no mercado, é natural que ela, ao entregar sua declaração mais rápida, ela tenha essa restituição mais rápida para quitar também essas dívidas dela que estão num juros muito mais alto que o juros Selic. Então nós temos esses dois lados. Agora, quem não tem, quem tem imposto a pagar, por exemplo, já não tem mais a vantagem de entregar antes ou depois, vai estar muito na disponibilidade de documentação. Eu falo sempre que se tem que fazer, faz logo, né? Então já entrega logo a declaração de imposto de renda, tira da frente, né? Para essas pessoas que têm imposto a pagar. Uma vez eu posso preencher também a declaração, deixar ela pronta lá, e daí eu vejo o melhor horário, né? Mas o interessante é já estar com ela já pronta, né? Quanto antes. Exatamente. Por vários fatores, Paulo. Por que preencher a declaração antes, apesar de ser um negócio que, para muita gente, isso aqui é um horror, né? Porque ao preencher a declaração de imposto de renda, você pode notar que faltou algum documento. Isso que eu ia perguntar. Deixa eu para uma hora. Eu consigo... Consegue. Hoje, com a tecnologia, ficou muito mais fácil, né? Nós não estamos mais em pandemia, os órgãos estão abertos, mas imagine que você notou no meio da elaboração da declaração de imposto de renda que você teve, por exemplo, uma doação feita por alguém e você não tem a escritura de doação, você não tem o contrato de doação, e essa pessoa foi viajar nos últimos dias do imposto de renda e você não tem a minuta. Pô, você vai ficar sem um documento, né, para você, e você não tinha cópia dele. Então, quanto mais cedo você começar a preencher sua declaração de imposto de renda e deixar ela pronta, né, mais cedo você vai detectar se você está faltando alguma coisa, mais tempo você vai ter para você buscar esses documentos. E muitas coisas, às vezes, as pessoas... acontece isso. Puta, eu passei em 2, 3 empregos. Só que o meu primeiro emprego que eu passei lá no comecinho de janeiro, a empresa não me mandou o informe. Até fechou já. Sumiu, né? Eu tenho que buscar esse informe, então eu tenho que ter tempo, né? Isso acontece muito, né? Principalmente porque um dos problemas que mais travam declaração de imposto de renda na malha fina é a ausência de informe, a ausência de rendimentos na declaração. Então, eu coloco um filho na declaração de imposto de renda e esqueço que ele está fazendo um estágio ou ele está trabalhando. Ao informar meu filho na minha declaração e não lançar o rendimento que ele tem, minha declaração fica retida em malha. Por isso que é importante você fazer a declaração quanto antes. Entregar
já é outra história. Eu não vou deixar para entregar no último dia, que se acabar a energia elétrica, dar um problema na receita, sei lá, o que pode acontecer. Então, mas eu vou deixar essa declaração pronta para o momento que for conveniente para mim, lá nos últimos dias, entregar, porque vou restituir um pouco de imposto de renda, de restituição de imposto de renda corrigido com uma maior carga de Selic. E o próprio programa já avisa se tem alguma inconsistência ou não, né? Sim. O programa do imposto de renda, ele faz uma primeira análise, né? Ele ajuda o contribuinte a decidir qual o melhor formulário. Se ele vai entregar pelo formulário completo ou simplificado. Então, o contribuinte não tem que se preocupar com isso. Sempre uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou falar. Para quem está fazendo a declaração de imposto de renda, faça como se fosse entregar pela completa. Põe toda a documentação. Coloca tudo. Não tenha dó nem piedade, né? Vai lá, entrega toda a informação, joga todas as suas despesas. Fazer pelo simplificado, né? É que o simplificado você não precisa... Você abre mão das deduções legais. Então, por exemplo, você não precisa correr atrás de uma nota de um dentista, de uma nota de um laboratório que você fez determinado exame, que você não precisa buscar um recibo de um dentista. Então, pelo simplificado, como isso não vai ter mudança no seu imposto, ele é mais simples. Você deixando de lançar isso, isso não vai afetar o imposto a restituir ou a pagar. Mas por que a recomendação é preencher a declaração como se fosse completa? Porque o próprio programa vai te falar se essa é a melhor opção. Será que de fato a declaração simplificada vale a pena? Será que vale a pena completa? Então o programa ele me mostra isso. Parece que não, mas o governo quer dar mais dinheiro para você, né? Não, ele quer fazer a coisa justa. É justo. Ele quer fazer o justo, né? Eu acho que nada mais correto de quem está arrecadando, de quem está... o contribuinte nada mais é que um cliente do governo. Tem que fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que induzir o contribuinte a pagar menos imposto através das informações que ele presta, perfeito, legal, papel do governo, né? Tem um outro ponto, né? Você me perguntou como que o governo sabe, como que você sabe se a sua declaração está correta. Então, até o preenchimento da declaração, se faltar algum campo, ou você deixar de colocar alguma informação, alguns campos obrigatórios, por exemplo, a CNPJ da fonte pagadora, né? Tem alguns campos que você é obrigado a informar na declaração. O programa ele vai avisar, olha, eu não vou te processar a tua declaração porque está faltando essa informação, né? Mas a partir do momento que... E tem alguns campos que são opcionais. Alguns campos, por exemplo, que o governo dá um aviso, o programa dá um aviso, mas ele não impede a entrega da declaração. Por exemplo, se colocar o Renavan do veículo, ele dá um aviso lá que não tem, mas ele não vai impedir, pelo menos não impedia, né? Vamos ver agora esse ano que não saiu o programa ainda. Mas, uma vez entregue, passado por essa fase, você entregou a declaração de imposto de renda, o contribuinte, ele entregou a declaração de imposto de renda, ato seguinte é acompanhar o processamento da declaração. No aplicativo da Receita Federal, no site da Receita Federal, ele consegue acompanhar o processamento. O processamento, e por que é importante acompanhar o processamento da declaração? Porque apenas com o processamento ele vai saber se a declaração dele passou pelo procedimento de malha, né? Se tiver qualquer pendência ao entregar a declaração de imposto de renda, por exemplo, a Receita detectou que faltou um rendimento que o contribuinte teve e ele não informou. Ele passou lá em determinada empresa, ficou um mês lá, teve rendimento, a empresa declarou, só que ele esqueceu, não tinha um informe, não fez pela declaração pré-preenchida e a Receita detectou que a declaração dele não tinha essa informação. Ela vai reter essa declaração em malha. Ao reter a declaração de malha, esse contribuinte acompanhando o processamento na Receita, a Receita vai falar, olha, contribuinte, você deixou de informar esse rendimento. Você pode fazer uma declaração retificadora, né, e corrigir esse campo, incluindo essa receita, para sua declaração ser processada. E o contribuinte detectando que, de fato, ele não lançou algo que deveria ter lançado, ele pode fazer uma declaração retificadora e fazer o mesmo procedimento. Faz a declaração, muda o status dela para retificadora, coloca o recibo da declaração anterior, entrega para a Receita e a Receita vai, ato seguinte, processar a declaração. E esses cuidados tem que ter, né? Saber ter um número do recibo, né? É que você não vai conseguir... quando você mudar o campo para retificadora, a única forma de você retificar a declaração é mudar o status para retificadora. Quando colocar retificadora, o campo de recibo do ano anterior é obrigado. Então, se você tentar entregar sem esse campo, não vai entregar. Então, você vai precisar do recibo anterior. E se fizer outra como normal, vai ter... E se fizer outra, não vai entregar. A Receita vai avisar, olha, sua declaração já foi entregue, né? Então, ao retificar a declaração, o contribuinte pode ter a sua declaração liberada da malha e pode ter o quê? A sua restituição liberada. Aí vai aguardar o processamento dos lotes. Qual lote você vai cair? Do 1 a 5, né?
espero que tenha 5 lotes esse ano. Exato. Ou vai pagar, né? A gente já está terminando aqui, Rogério, que o tempo é curto, e a gente vai ter que voltar para falar sobre isso, o imposto de renda que é muito importante. Mas quais são os principais motivos que levam as pessoas para a malha fina? A gente está falando isso e tal, e eu vejo várias coisinhas pequenas que as pessoas não se atentam. O que você percebe, assim, se alguns clientes seus caem, tipo, quais são os principais erros que levam eles a cair? Ano passado teve mais de 1.200.000 declarações retidas em malha. Muito, né? Aumentou em mais de quase 1% o número de declarações. Era em média 2,5% de declarações retidas. Ano passado foi em torno de 3,2%. Eu lembro que era 700.000 declarações que ficavam, mais ou menos, foi para 1 milhão. Foi bastante. E foi bastante por um fato que muita gente que não tinha que entregar passou a ser obrigada a entregar. Né? Então eu acho que montar também, e eu acho que esse pessoal que está entregando declaração pode ter tido mais problema por conta disso. Isso aí é a minha teoria, tá? Mas vamos lá, você me perguntou, então foram mais de 1.200.000 declarações retidas em malha ano passado. Isso significa mais de 3% das declarações entregues no país, o ano passado. E quais são os principais motivos que levam uma declaração a ser retida em malha? Omissão de rendimento. Você fez a declaração de imposto de renda e não lançou rendimento, a sua declaração vai ser retida em malha. Né? Principalmente os rendimentos tributáveis. Né? Então, 42%, quase que 42% das declarações retidas em malha o ano passado foi por conta de omissão de rendimento do contribuinte ou de algum dos seus dependentes relacionados em sua declaração. Isso é muito grande, né? Então, você esquecer de lançar um rendimento do seu rendimento ou de algum dependente seu na sua declaração é bastante coisa. O que você tem que fazer? Né? Por isso aí que é legal você fazer a declaração pré-preenchida, porque dificilmente a Receita vai esquecer de falar que você teve rendimento. Né? O rendimento do meu filho, caso eu tenha como dependente, vai entrar também nessa preenchida? Sim, se você tiver a procuração dele. Né? Então tem que ter a procuração eletrônica dele. Ou importar através do certificado digital dele ou da conta BR, GovBR dele, as informações da declaração dele. Isso é muito importante. Né? Ela não vai vir automaticamente na minha declaração. Tá. Né? Então, assim como não vai vir da minha esposa. Porque o certificado digital é da pessoa. Né? Não é da família. Então ele pode até te nomear como procurador para você importar os dados. Né? Então isso é possível. Um outro ponto importante que leva as declarações a ser retidas em malha são as divergências de informações que nós falamos, que em torno de 22% das declarações retidas em malha é por divergência, né? Ou seja, eu informo alguma coisa diferente que a fonte. Recebi um salário, tinha lá um imposto de renda de R$1.000. Vou colocar 2.000 aqui. Coloquei 2.000. Ou coloquei 10.000, coloquei um zero a mais. A declaração vai ficar retida em malha. Por quê? Porque está divergente na informação. E 28% das declarações retidas em malha foram retidas por conta de despesas médicas. Né? Aí é despesas médicas incompatíveis. O que acontece aqui? Quando você preenche... Então, basicamente, malha fina, se você pegar as estatísticas da Receita, basicamente malha fina vai te reter imposto por conta vai te reter declaração em malha por conta da apuração do imposto de renda. Ela não vai reter sua declaração em malha porque você não informou uma aplicação financeira na ficha de bens e direitos. Ele não vai te colocar na malha fina porque você deixou de lançar uma dívida de ônus. Ela vai te deixar na malha fina porque você mexeu no cálculo do imposto. Alguma informação do cálculo do imposto. O que acontece com despesas médicas? Aqui entra tudo, despesas com saúde em geral. Né? Muitos contribuintes, por despesa médica não ter limite de dedução, muitos contribuintes vão lá e lançam, e o programa permite que você lance o que você quiser. Então, eu paguei, por exemplo, uma despesa médica do meu avô, da minha avó, da minha tia. Né? Paguei a despesa médica do meu amigo. Ele vai lá e lança a despesa médica na declaração dele. Não foi eu que paguei, então eu tenho dedução. Não tem. Você só pode ter dedução das despesas médicas das pessoas que estão relacionadas em sua declaração. Né? Então, se a despesa médica é da minha esposa, ela está dentro da minha declaração como conjunta, eu posso lançar a despesa médica dela na minha declaração. Né? Mas, minha esposa pagou a despesa médica da mãe dela. A mãe dela está na minha declaração, porque ela poderia estar como dependente da filha, se ela não tiver lá os rendimentos tributáveis somados, enfim, estivesse dentro do limite dela. Se a declaração fosse em conjunto e ela tivesse pago pela mãe e a mãe tivesse fosse dependente da filha, que está dentro da minha declaração, todo mundo, eu não precisaria pagar eu poderia deduzir desse imposto. Então, é muito importante isso.
Tem outro fato também em despesa médica. Muitas despesas médicas que você paga, você pede o ressarcimento ou o reembolso da assistência médica ou do seguro-saúde, né? Só é dedutível a parcela líquida, aquilo que você pagou menos aquilo que você foi reembolsado. Se você for reembolsado 100%, você é obrigado a informar no programa do Imposto de Renda que o valor que você pagou foi o mesmo que você recebeu. E de onde que vem isso? Como a Receita sabe dessa informação? Porque as administradoras declaram para a Receita Federal, através da DEMED, as informações de todos os reembolsos que foram feitos para você. Então, por isso que é interessante essa questão de despesa médica, ficar muito atento se eu posso me deduzir, quais são os reembolsos que eu tive, o tipo de procedimento, né? Por exemplo, eu contrato uma cuidadora para cuidar do meu avô, da minha mãe, do meu pai, mas ela está lá numa clínica de idosos. Se não for ambiente hospitalar, não é dedutível do imposto de renda, né? E tem, por exemplo, profissionais que cuidam de idosos. Se não for médico, né, não tiver formação médica, não vai ser dedutível do imposto de renda. Enfermeiro? Sim, calma, aí tem que tomar cuidado com o tipo de profissional, né? Tem uma lista de profissionais, que você pode, psicólogo, dentista, mas só um ajudante terapeuta. Que vai lá, não. Depende aonde aconteceu. Por exemplo, um instrumentador cirúrgico numa cirurgia dentro do ambiente hospitalar que vem na conta hospitalar, então é dedutível, né? Então tem que tomar cuidado nessa linha, porque essa é a linha, assim como rendimentos tributáveis, que vai fazer com que mais as declarações sejam retidas em malha, tendo diferença. E o último item são as previdências. Nós não falamos de previdência aqui, mas previdência oficial, aquela descontada do salário, né? Ela é dedutível do imposto de renda e não tem limite, né? E as previdências privadas, do tipo PGBL, P de pode deduzir, né? Você pode deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis. Bom, Richard, então quer dizer que eu tenho previdência privada, eu posso deduzir 12%? Não, você tem que olhar se é PGBL, porque tem PGBL de pode deduzir e VGBL, que caracteriza como se fosse uma aplicação financeira. Então, VGBL, muita gente lança o VGBL como PGBL. Vai para malha. Cai na malha, vai ser retido em malha, né? Então, isso é um ponto muito comum. Outra coisa, aqui não tem a ver com a malha, mas tomar cuidado com o tipo, seja VGBL ou PGBL, qual é o regime tributário que eu optei por essas duas previdências, porque isso vai influenciar no resgate, não na declaração. Então tem que tomar cuidado, se ele é progressivo ou regressivo, né? A gente podia falar outro dia só sobre esse ponto. Bacana, hein? Tá? Então, mas basicamente são esses os problemas. Omissão de rendimento, divergência em fonte pagadora, despesas médicas e previdências em geral. Então, a garantia que você não vai cair na malha fina é fazer o imposto de renda com a Confirp, né? Exatamente. Aí fez lá, não tem como errar. E tem uma novidade esse ano, né? Para que ainda não saiu o programa, mas assim, foi julgado ano passado pelo STF a questão das pensões alimentícias. Exato. Né? Pensão alimentícia até então era caracterizado, quem paga a pensão alimentícia é uma despesa dedutível integralmente do imposto de renda, desde que ela seja paga mediante a acordo judicial, sentença judicial ou escritura pública, né? Então eu paguei pensão alimentícia para minha filha ou para minha ex-companheira, né? Essa pensão alimentícia ela é dedutível para mim, né? Do imposto de renda, e era tributável para quem recebia, né? Houve uma ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal que questionou essa tributação de quem recebe, né? E meio que equalizou, uma forma muito simplificada aqui para o nosso ouvinte entender. Ele meio que falou que não, essa pensão alimentícia aqui é igual a indenização, não tem que pagar imposto. E a Receita e o STF pacificou o assunto, né? E a partir dali, todo rendimento recebido a título de pensão alimentícia não deve ser pago imposto de renda. Então, esse ano, quem receber pensão alimentícia vai ter que lançar como rendimento isento. Ou seja, não vai pagar imposto de renda sobre esses valores recebidos pelos seus filhos, né, seus dependentes, na sua declaração ou por si próprio. Nossa, maravilha. Cara, você sempre pede para as pessoas darem a frase final, né? Vou pedir já agora. Ô, Richard, manda uma mensagem para quem está assistindo agora, né? Dá uma dica para quem vai declarar ou para quem ainda não declarou. O que eles precisam fazer agora nesse momento, né? Por exemplo, a pessoa vai olhando para aquela ali, ó.
A pessoa vai declarar agora, a primeira vez que ela vai declarar, dá alguma dica para as pessoas? Não, a primeira vez que a pessoa for declarar o imposto de renda, acho que o primeiro passo é saber que documento que você vai precisar, né? Geralmente é a construção da sua pessoa. São todos os seus rendimentos, seja de trabalho, seja de aplicações financeiras, seja de heranças, seja de doações. Separar os documentos referentes a pagamentos, né? Médicos, dentistas, hospitais, instrução, enfim, tudo aquilo que nós já acabamos de falar aqui no nosso bate-papo. E também aquilo que teve de movimentação patrimonial, né? Ou seja, comprei carro, vendi carro, comprei moto, vendi moto. Então eu tenho que ter os comprovantes de compras e venda desses bens, né? E assim como comprovantes, contratos de empréstimos também, né? Quem operou em bolsa, ter a composição da apuração da renda variável, né? Ou seja, importantíssimo isso, porque sem isso não consegue se preencher a declaração. E com base nessa documentação, fazer a declaração, iniciar a declaração, se possível, com a declaração pré-preenchida, porque isso vai ajudar muito essa pessoa no momento que ela estiver elaborando a sua declaração de imposto de renda. E por fim, se a pessoa estiver um pouco insegura da forma que ela está fazendo a declaração dela, o ideal é que ela consulte um especialista, seja um contador, um economista, um contabilista, alguém que conheça as regras de declaração, para que ela não tenha problema ou não tenha o desgaste de um calvário de passar, por exemplo, por um processo de malha que é totalmente desnecessário em muitos casos. Uhum. Vou fazer mais uma. O cara, ele investiu em bolsa, não é uma pergunta, tá? Ele investiu em ações e não sabe o que declarar. Como que ele acha a Confirp? Bom, a Confirp, ele pode procurar a gente não só pelo nosso site, né? Confirp.com. Nós estamos no nosso site, ele vai conseguir entrar em contato. Tá aqui embaixo, tá, gente? Tá aqui embaixo. No @Confirp Contabilidade no Instagram, @Confirp Contabilidade no Facebook e no canal YouTube, canal Confirp no YouTube. Isso aí. É só acompanhar a gente que E nós vamos dar muitas todas as informações dicas. lá, né? Muita. E tem um podcast também, né, Richard? Tem, como esse, né? É o Pode Você vai falar Contar. também algum sobre imposto de renda lá? Vai fazer imposto de renda lá? Vamos falar. Pode falar contar, sobre né? Pode contar. Gente, também vai estar aqui. Se inscreva, a gente vai deixar todas as informações. Pessoal, tenho que só agradecer o Richard, muita informação pertinente, a gente vai ter que chamar ele de novo. Chamar de novo. Porque o Eu tema queria é fazer muito um só bom, sobre bolsa, faltou né? muito. Que eu acho que é muito complexo, né, Richard? É importante. É uma matéria, eu acho que de aplicação financeira dá para falar umas 5 horas aqui, fácil. Porque é muito complexo. Eu fiquei com medo de ir entrando e a gente se perdendo um pouquinho, entendeu? Mas é isso, gente. Então vamos finalizar, que já deu nosso tempo aqui. Agradecer a todo mundo que está assistindo, ao Rogério, ao Richard, ao Grupo Alliance que possibilitou, aqui ao iTech que está disponibilizando esse estúdio para a gente aqui, que é sensacional. E conte com a gente, com as informações pertinentes do Papo de Aliado. A gente vai estar sempre trazendo informações muito pertinentes para vocês. Siga, curta, compartilhe essa informação, né, Rogério? Lembrando, tá aqui, ó, link, botãozinho, siga, compartilhe, aciona o sininho para você assistir mais episódios, Tem né? vários bons aí, hein? A gente vai gravar um próximo agora muito bom também, né, Paulo? Então, Exato. não deixe de acompanhar e compartilhar, tá, gente? Até mais. Abraço, até a próxima. mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.